A China está anos à frente do mundo quando a questão é construção. Imagina construir um edifício de 10 andares em 28 horas, ou uma ponte de 600 toneladas construída em uma única noite. Parece pura ficção científica, né? Não para as supermáquinas chinesas, que transformaram o país no líder absoluto da engenharia moderna. Mas será que o resto do mundo consegue acompanhar esse ritmo? Enquanto outros países levam anos para concluir grandes projetos, a China constrói arranha-céus, rodovias e cidades inteiras a uma velocidade incrível. Mas como isso é possível? Bom, a resposta não está apenas na mão de obra, mas também no uso de algumas das máquinas mais impressionantes do mundo. Hoje, você vai conhecer as supermáquinas responsáveis pela velocidade absurda de construção da China, que estão revolucionando a infraestrutura e consolidando o país como líder global em tecnologia da construção. Prepare-se para se surpreender, pois a China se tornou um verdadeiro canteiro de obras. Em apenas 4 décadas, a China construiu mais infraestrutura do que qualquer outro país na atual história moderna. Suas cidades estão conectadas por mais de 40 mil quilômetros de ferrovias de alta velocidade. Seus arranha-céus parecem surgir com mágica, e suas pontes gigantes atravessam rios e vales em tempo recorde. Mas por que a China constrói tão rápido? A urbanização acelerada foi um dos grandes desafios do país. Com uma população de 1,4 bilhões de pessoas e uma migração em massa para as cidades, a China precisou expandir sua infraestrutura em um ritmo nunca antes visto. Nos últimos 40 anos, mais de 600 milhões de chineses saíram das áreas rurais para viver nas cidades, cerca de 20% da população chinesa. E para lidar com esse crescimento, o país teve que inovar. E é aqui que entram as supermáquinas. Para acelerar a construção de edifícios, a China investiu em máquinas gigantescas que fazem em dias o que antes levava anos. Além disso, diferente de muitos países onde a burocracia e os altos custos atrasam as obras, a China foca na eficiência e na velocidade. Mas não basta apenas ter operários trabalhando 24 horas por dia. O segredo está no uso dessas máquinas gigantescas. Construir pontes sempre foi um processo lento e perigoso, mas a China resolveu esse problema com uma impressionante maravilha mecânica. O SLJ 950-32, também chamado de Trem de Construção de Pontes. Desenvolvido pelo Instituto de Pesquisa Ferroviário da China, essa máquina pesa mais de 580 toneladas, tem 90 metros de comprimento e pode levantar segmentos de pontes de até 900 toneladas. Antes de sua criação, construir uma ponte exigia gruas, andaimes e meses de trabalho. Com o SLJ, um novo trecho de ponte pode ser instalado em poucas horas, reduzindo drasticamente o tempo total da obra. O resultado? Um projeto que levaria meses pode ser concluído em poucos dias. Diferente dos métodos tradicionais, esse trem de construção se move sobre a própria ponte que está construindo, sem precisar de trilhos fixos ou estruturas auxiliares. Ele levanta segmentos pré-moldados e os encaixa como um gigante Lego, acelerando a construção de maneira impressionante. Essa tecnologia já foi usada na construção de centenas de pontes, incluindo trechos da extensa rede ferroviária de alta velocidade da China. Seu sucesso foi tão grande que países como Estados Unidos e Índia começaram a investir em tecnologias similares. Se construir casas com tijolos e cimento parece demorado, imagine usar uma impressora gigante para erguer um prédio inteiro. Na China, impressoras 3D já estão construindo edifícios em poucos dias. Essas máquinas reduzem o desperdício de materiais, diminuem os custos e aceleram a construção, sendo ideais para a habitação emergencial e edifícios de baixo custo. Em vez de tinta ou plástico, essas impressoras usam uma mistura especial de concreto e outros materiais resistentes. O material é depositado camada por camada, seguindo um modelo digital programado. Todo o processo é automatizado, reduzindo a necessidade de mão de obra e eliminando erros humanos. Algumas dessas máquinas ainda utilizam materiais sustentáveis, como o concreto reciclado, para minimizar o impacto ambiental.
Um exemplo recente ocorreu durante a pandemia, quando a China usou impressoras 3D para construir rapidamente instalações médicas temporárias. Mas o futuro da impressão 3D pode ir muito além. A China planeja expandir essa tecnologia para bairros inteiros e até mesmo cidades sustentáveis. Além disso, a NASA e a China estudam a possibilidade de usar a impressão 3D para construir bases em outros planetas, utilizando materiais encontrados no solo lunar e marciano. Com o crescimento acelerado das cidades, metrôs e rodovias subterrâneas se tornaram essenciais. Mas escavar túneis com métodos tradicionais seria impossível no ritmo atual da China. A solução? Máquinas de perfuração colossais, como a China Railway Engineering TBM, capazes de cortar rochas como se fossem manteiga e abrir quilômetros de túneis em poucos meses. Um exemplo é a Tiange, a maior tuneladora da China, usada na construção de túneis ferroviários. Com um impressionante diâmetro de 16 metros e pesando cerca de 4.300 toneladas, ela foi fundamental para conectar cidades através de túneis subterrâneos. Outra máquina notável foi usada no projeto do rio Yangtze, escavando um túnel de 10 quilômetros de extensão sob o rio. Essas supermáquinas estão moldando o futuro da infraestrutura chinesa, permitindo a construção de túneis complexos que conectam cidades e melhoram o transporte. Com o avanço da tecnologia, veremos em breve túneis ainda mais ousados, como os propostos por Elon Musk para o Hyperloop. Agora que conhecemos algumas dessas supermáquinas, surge uma pergunta importante: qual é o impacto disso para o resto do mundo? Com tecnologia de ponta e uma velocidade absurda, a China não está apenas construindo dentro de seu território. O país também exporta sua experiência para o mundo inteiro por meio da iniciativa do Cinturão e Rota, ou Nova Rota da Seda, se preferir, investindo bilhões na construção de ferrovias, portos e rodovias em dezenas de países. Muitos desses países dependem dessa infraestrutura para crescer. Mas o restante do mundo pode acompanhar esse ritmo? No Ocidente, grandes projetos enfrentam atrasos por causa da burocracia, altos custos e falta de inovação no setor. Nos Estados Unidos, por exemplo, projetos de infraestrutura podem levar décadas para serem concluídos, enquanto na China, arranha-céus inteiros são erguidos em poucos dias. No entanto, essa velocidade extrema também tem desafios. Em algumas regiões, a pressa na construção gerou problemas estruturais, com edifícios apresentando falhas prematuras. Além disso, a política de crescimento acelerado levou ao surgimento das cidades fantasmas, enormes conjuntos de apartamentos desocupados, construídos sem uma demanda real de moradores. Outra preocupação é o impacto ambiental. Embora algumas máquinas usem materiais recicláveis, o impacto ecológico de tanta construção em tão pouco tempo ainda é uma incógnita. Além disso, com menos necessidade de mão de obra humana, o que acontece com milhões de trabalhadores do setor? As supermáquinas estão transformando a China, mas também nos fazem questionar: essa velocidade é o futuro da construção ou um possível desastre em andamento? Deixe sua opinião nos comentários. Até o próximo vídeo. E se você também ficou impressionado com essas máquinas incríveis, não esqueça de se inscrever e deixar seu like.